Três pontos que eu quero falar sobre o que aconteceu da carta do Benchimol, depois teve a carta do escritório, um e-mail, do escritório, e depois a carta da assessora aberta ao Benchimol, a XP, a Blue3, que é um dos principais escritórios aí da XP Investimentos. Quero expor a minha opinião sobre o que eu penso de cada um dos pontos, se eu estou mais para o lado do Benchimol, se eu estou mais para o lado dos assessores, se eu estou mais para o lado do escritório, de que lado que eu vou ficar, eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Beleza. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu te conduzo no mercado financeiro, dessa vez falando mais especificamente aí sobre a vida do assessor novamente, que, não tem como não falar. Essa semana aqui aconteceram esses casos aí, já fazia umas 2 semanas, se eu não me engano, que o Benchimol tinha enviado esse e-mail para todos os assessores da rede. Nessa semana, então, uma assessora foi e mandou, na verdade não mandou um e-mail, ela colocou no LinkedIn uma carta aberta, marcando o Guilherme, marcando a Blue3, marcando a XP, marcando os heads, os diretores ali da Blue3 também, e descrevendo o caso de o que vem acontecendo também. Mas antes de mais nada, muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou o Rick Silva, e se você também ainda não está inscrito nesse canal, por favor, aperta o botão aí, é muito importante para que você receba os próximos vídeos, como esse que está saindo aqui, nessa notícia que saiu essa semana, a gente já está gravando o vídeo aqui para você, então se inscreve no canal para receber sempre as notificações aí também. E se você gostar desse vídeo, achar que fez sentido para você, então você aperta o like. Não deixe de apertar o like aí também, muito importante, para a gente poder também continuar a conversa. Você pode comentar aqui nesse vídeo. Eu trouxe aqui alguns pontos, obviamente eu não vou ler a carta inteira, o e-mail inteiro do Benchimol, muito menos a carta inteira da assessora, não vou ler tudo. A assessora, inclusive, bom deixar o nome dela aqui, já que ela colocou o nome dela lá na carta, a Mariana Moraes, que trabalhou na Blue3. Então eu vou deixar aqui a carta disponível, na verdade o link do LinkedIn disponível aqui nesse vídeo para você poder assistir. A carta do Benchimol eu não consigo deixar um link, até porque é um e-mail, e eu não vou descrever o e-mail inteiro aqui na descrição, porque acho que não faz sentido, tá? Mas tem outras notícias, e se eu encontrar uma notícia que tem na íntegra aí o e-mail dele, eu deixo aqui embaixo também para você poder ler as duas. Só para contextualizar, cara, o Benchimol, ele enviou um e-mail para todos os assessores da rede, da rede XP, obviamente, meio que dando um tom de cobrança, vamos dizer assim, Tanto que a frase que ele colocou ali principal é "back to the basics", chamando as pessoas para voltar ao básico, para fazer o básico. Que o básico de um assessor hoje a gente entende como captação, crescimento, AUC, e ele até pontuou ali 4 coisas, 4 pontos que ele acredita que uma assessoria deve se preocupar e nada mais, vamos dizer assim, Mas ele pontuou essas 4 aqui como as principais. Nesse e-mail, então, ele cobrou porque os assessores, eles não estão crescendo como antes, Se ele for comparar, pelo que eu entendi, ele fez um comparativo, pelo menos na cabeça dele, acredito eu, de como que vinha sendo proporcionalmente o crescimento das assessorias e como que está sendo o crescimento agora pós-pandemia, Ele entende, pelo que eu li ali na carta, que a pandemia obviamente atrapalhou, e também, se não entendesse, seria sinistro, seria um negócio muito louco, mas ele entende que a pandemia atrapalhou, porém, pós-pandemia agora, nesse cenário que a gente está, ainda continua num crescimento desacelerado, segundo ele, e que não faz sentido proporcionalmente ao que vinha acontecendo antes da pandemia. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui da minha opinião é que eu vi alguns assessores, inclusive até na minha mentoria também, chegaram a falar, mas eu logo fui lá e falei para eles, cara, talvez não faça sentido vocês ficarem se preocupando nesse grau, nesse detalhe. Alguns assessores desses daí generalizaram, colocaram como, o Benchimol generalizou, ele não deveria mandar esse e-mail, colocou todos os assessores na mesma régua. Imagina só, se ele pegasse só os assessores que estão mal das pernas ali, que não estão captando, e mandasse um e-mail em tom de cobrança. Não faz sentido. Ele, sim, colocou um e-mail para todos os assessores, mas se o assessor não se encaixa naquilo, é só basicamente ele ler e falar, legal, ok, não concordo, discordo, mas não dá para falar, ele generalizou. Não, eu acho que ele não generalizou, ele escreveu o que ele está vendo de resultado e métricas na empresa dele. Então,
é importante também entender que a visão de quem está tocando um negócio se preocupa de o que está acontecendo de fato, o que realmente as pessoas estão fazendo lá na assessoria, ali no atendimento ao cliente direto, que a gente não tem mais um crescimento. Então, ao invés dele pegar o telefone e ligar, fazer ligações com um fone até para facilitar, não ficar com o celular segurando o tempo todo, não. Ele está olhando para uma tela, analisando a política, analisando a economia, analisando o gráfico e até se você quer começar no mercado financeiro e está pensando que é isso, não é isso, tá? O trabalho de um assessor, o trabalho de um consultor não é ficar analisando o gráfico, é você se comunicar com o seu cliente. Você é quase como um comunicador mesmo, né, da empresa. Você é o front, você é o comercial. Então, essa é a função de um assessor, de um consultor, de um gerente de banco, de um assessor no banco CLT ou na corretora CLT. Não é ficar analisando política, não é ficar lendo notícia o dia inteiro, participando de várias calls ali, de assuntos técnicos. Não é isso, é ligar. Até uma das palavras que ele usou ali e que eu gosto de falar um pouco diferente, ele falou suor, saliva e lágrima, se eu não me engano. Para mim é suor, saliva e sola de sapato, né? Eu gosto de falar isso daqui. Para mim são esses três. É isso que um assessor tem que se preocupar, né? Em gastar a sua saliva com o seu cliente, buscar cliente com a sola de sapato, ou seja, andar muito, né? E transpiração, muita transpiração mesmo, porque, cara, tem que estar correndo o tempo todo. Foi assim que eu cheguei onde cheguei, que vários outros assessores que estão grandes hoje chegaram também. Então eu concordo com ele nesse ponto aqui, tá? Líderes realmente estão se tornando burocratas e times comerciais realmente estão se tornando analistas. Isso acontece, eu vejo no dia a dia, quando eu vou dar treinamento, tem um monte de gente virando a cara, assim, tipo, né, vai falar que tem que ficar prospectando, tem que ter métrica. Cara, vendas, time de vendas, assessor é time de vendas. Segundo ponto aqui, assessores parando de produzir e a quantidade de contas abertas. Ele fala sobre que ele vê muitos assessores grandes parando de produzir. Aqui, eu tenho que discordar um pouco dele, cara. Porque assim, se um assessor é grande e ele tá parando de produzir em captação mesmo, problema zero. Problema zero, não tem como, eu vejo, tá? Não tem como cobrar essa pessoa porque ele construiu, é como se ele já tivesse combatido o bom combate dele. Ele acredita que ele quer uma renda de 100 mil reais, de 50 mil reais por mês com a sua carteira ali, e ele não quer se preocupar em ficar correndo atrás de metas e captações. E aqui, objetivo de vida. Cada um tem seu objetivo de vida. E aí, vai também da XP, dos escritórios, verem se eles querem essas pessoas, né? Pô, eu não quero essa pessoa aqui, não quero como a própria XP chama, um gato gordo, né? Não quero um gato gordo aqui. Cresceu, legal, mas agora se acomodou. Bom, aí vai da própria empresa falar, não quero ter esse caso, então eu desligo. Então, nesse ponto aqui, o assessor ele pode parar de produzir e o Guilherme ele também pode e deve cobrar esses assessores. Só que aí o assessor ele pode muito bem olhar para isso e falar, cara, não quero produzir, cheguei num nível que para mim está ótimo, né? Então, ok, até aqui. Agora, a quantidade de contas abertas, o número que ele abriu é que 0,3 contas abertas de clientes acima de 300 mil por mês, por assessor. Então, imagina que tem um assessor, ele não consegue abrir uma conta. Na média da XP, ele não consegue abrir uma conta acima de 300 mil por mês. Isso é crítico? Sim, porque o assessor ele vive de captação. Quanto mais ele capta, mais ele cresce, mais ele gera receita, principalmente no modelo commission-based. Agora, olhando para a quantidade de contas, eu não acho, e aí é achismo, tá? Eu não acho que o erro está nos grandes, está nos assessores grandes aqui que não estão abrindo contas, mas sim na pulverização do mercado. Tem muita gente entrando. Para você se tornar assessor hoje, basta você passar na Ancor e você começa, né? Acabou. Passa na Ancor, tem ensino médio, não tem antecedentes criminais, simples assim você começa a trabalhar. Uma pessoa dessa daqui, obviamente, não vai captar cliente no começo. Como entrou muito, então pulverizou, né? E aí eu convido quem está aí nos heads dos escritórios e tal a fazer esse exercício, ver quantas pessoas entraram nos últimos tempos, né? É importante isso daí. Terceiro e último ponto, falando aqui da carta do Guilherme, para trazer aqui para a parte da Mariana também, né? Que é o outro lado, o outro prisma. Ele colocou aqui 4 coisas importantes, que ele falou, para mim 4 coisas importam só para uma assessoria. ROA, AUC, mais clientes e NPS. Eu acredito que tem coisa a mais aqui e a Mariana pontuou isso daqui também. Eu acredito que, óbvio, numa carta ele não consegue colocar tudo que é importante, mas eu não acho que são só essas 4 coisas importantes. Para mim, também é importante pessoas, ou seja, saber lidar com as pessoas, saber como que está o clima da empresa, e isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque os bancos não tomaram cuidado justamente com o clima. Estão crescendo? Estão, mas a que custo?
é justamente o que a Mariana traz ali de um ponto de atenção também. A que custo que está crescendo? Então eu vejo muitos escritórios sim, que eu vou, visito, e vejo escritórios que estão crescendo muito bem e com uma saúde psicológica dos assessores, assessoras e outras funções ali que estão crescendo muito bem, psicologicamente também falando. Para alguém se preocupar com ROA, AUC, mais clientes, NPS, essa pessoa ela precisa estar bem psicologicamente falando, né? Ela precisa estar bem emocionalmente. Então, precisa ter um cuidado com pessoas, além também da cultura. A XP cresceu justamente pela forte cultura que tem. E aqui, o assessor, a assessora pode não se encaixar nessa cultura. E aí, eu aconselho que essa pessoa não esteja lá. Tem até uma frase aqui que ele colocou: sangue, suor e lágrimas. Nosso trabalho não é derivado de inspiração, mas de transpiração. Precisamos de equipes motivadas, com energia alta e que consigam superar dia após dia. Para você estar motivado, você tem que estar no ambiente que você gosta de estar, né? Senão não faz sentido nenhum. Então, por isso que eu acho que não são só essas 4 coisas que importam, tá? Mais um ponto aqui são os assessores acomodados desde o início, querendo que seja absolutamente tudo do seu jeito. Não dá, né? Não dá para ser assim, porque os escritórios são empresas, a corretora é uma empresa e ela precisa crescer. Então também tem o outro lado, também tem muito assessor começando hoje que fala: para mim tá tranquilo, eu já tô ganhando 2, 3 mil reais ali e eu vou me acomodar aqui. Pô, esse não é o trabalho de um assessor realmente, né? Então tem muito assessor acomodado sim, reclamando de que o mercado tá difícil e tal, mas não vai estudar, não vai buscar um treinamento, uma capacitação, que por falar nisso, se você quer um treinamento, tem alguns aqui, né? Tem o L2C, que é um treinamento presencial, que vai acontecer semana que vem, inclusive. Vou deixar aqui o primeiro link da descrição. Você deveria participar, aprender a prospectar, se você tem dificuldade nisso. Tem a escola Método Assessor, né? Que você pode aprender ali o beabá, tudo no online, desde o zero até se tornar um assessor de 100 milhões. Então, tem muita coisa, mas tem gente que realmente não vai buscar. Então, eu acredito sim que também tem que dar uma chamada ali nessas pessoas, porque tem muita gente acomodada. Apesar de, tem muitas coisas sendo feitas erradas nos escritórios também, tá? Não tô falando, os escritórios são bonitinhos. Não, tem muita coisa errada. A Mariana pontua aqui, ela colocou aqui alguns pontos, né? Que ela falou que tem cliente largado e não vejo como clientes largados, pelo menos os assessores que eu falo, mas tem um problema nos escritórios que é muito, muito grave, que é ter uma área técnica e o assessor não tem mais domínio algum sobre os clientes. E aí os clientes começam a ser boletados, literalmente boletados, de acordo como o escritório acredita que tem que ser. E isso daqui talvez o Guilherme não esteja sabendo, né? Ou se está sabendo, pô, então deveria tomar alguma medida, na minha opinião. Porque nesse ponto aqui, tem assessor trabalhando mal? Sim, mas escritório também tem uma diretriz de trabalhar muito mal os seus clientes também. E talvez por isso que estão perdendo tanto cliente assim, talvez por isso que também não consigam abrir. Não vejo só como uma culpa isolada de um assessor. E aí esses dias eu estava na mentoria e eu falei para os meus mentorados assim, cara, que tem muita coisa sendo feita errada pelos escritórios, como eu estava dizendo aqui, né? No que eles fazem, no que eles falam, a forma que eles lidam com a liderança, né? Tem muita coisa errada ali. Chegando às vezes até a exagerar acima do que é o nível que a gente conhece de bancários ali sofrendo psicologicamente. Né? E a pergunta que eu falo para eles, cara, é até quando que você vai sustentar essa situação? Aí você vai falar assim, mas eu assinei um contrato para receber X mil reais e eu não posso sair antes de X tempo, senão eu vou pagar uma multa, eu não posso levar os meus clientes. Cara, sinto muito. Deveria ter se informado antes, né? Deveria realmente ter se informado antes de entrar de cabeça. Porque tem muito assessor também entrando, recebendo 10 mil reais, 8 mil reais, 15 mil reais de floor, ali de piso, e aí depois de 12 meses para de receber e aí começa a reclamar. Ou então, nesses 12 meses já, estão me cobrando demais, tá parecendo CLT. Mas você aceitou essa condição parecida com CLT também. Você assinou o contrato, apesar de ser um agente autônomo de investimentos, assinou um contrato quase como um CLT. Então, qual o cuidado também que os assessores estão tomando? Os escritórios estão errados? Sim, alguns escritórios estão muito errados ali, né? De contar uma historinha bonita para trazer a pessoa. Mas, olha o contrato ali, não tá vendo que tá assinando quase que um pacto com o diabo ali, o negócio? Tem algumas coisas que estão bem estranhas, né? Você vai ganhar 12 mil reais, não vai ser cobrado? Não vai ser cobrado de horário? Como que é isso? Quer ser autônomo, mas recebendo? Não tô falando que é o caso da Mariana, tá? Mas eu vejo muito desses casos aqui, então também não dá para generalizar e olhar só para os escritórios e falar que o problema é o escritório.
tem muito assessor e assessora que cresce o olho para ganhar dinheiro e entra em roubada. Eu costumo falar assim, erre rápido, pequeno e mude rápido, né? Quanto maior ficar a sua carteira também, um maior problema você vai ter depois para sair. Então, também não dá para ficar num lugar lá reclamando, reclamando, esperando uma demissão, assim como a própria Mariana fala, né? Que ela falou, sim, demitida, né? Ela falou, fui demitida. Mas espera aí, como alguém que é autônomo é demitido? Bom, hoje, quando um assessor entra, ele tem que assinar um contrato que está entrando como sócio. Então, é como se um sócio foi demitido, né? Você não é CLT, de fato, mas é como se um sócio fosse demitido, fosse tirado, fosse recomprado, basicamente isso. O modelo de trabalho está mudando, vai mudar em junho de 2023? Sim, mas até agora o modelo é esse. E o modelo é como se acontecesse uma admissão e uma demissão. Porque na entrada foi como uma admissão, mas ninguém reclamou. Recebeu o floor, talvez, de novo, talvez não seja o caso da Mariana, mas a maioria recebe esse piso, recebe esse garantido de meses. E aí depois, quando é demitido, fala, pô, fui demitido. Claro, o modelo era esse, o modelo era muito parecido desde o início. Só não viu quem foi muito ingênuo ou quem quis tampar os olhos. Como eu estava dizendo aqui, o ponto também dos clientes, né? Tem muito cliente sendo boletado pelos escritórios. Não é só o assessor que leva essa culpa, os escritórios também. Então, assim, na minha opinião aqui, em geral, até perguntas que a Mariana fez aqui, que eu acho que é legal da gente pontuar, ela falou assim, ela chamou o Guilherme, convidou o Guilherme a abrir os olhos para o que está abaixo da linha d'água, né? Tem a ponta do iceberg, a parte de baixo ali. Fez perguntas como, você sabe o que é ser chamada para uma reunião por sua head e ela dizer que é necessário rever suas vestimentas para que esconda suas tatuagens? Você sabe que é te chamar de total flex por conta da sua bissexualidade? Ou ver sua head chamando o colega de viadinho? Ver sua head convidar todos os assessores para um almoço e te excluir de forma a menosprezar? Então assim, tem várias outras perguntas aqui. Cara, tem muita coisa sinistra acontecendo aí. Eu acho que minimamente, na minha opinião, minimamente deve acontecer uma fiscalização aí, né? Uma investigação, quase que abrir uma CPI, né? É importante, porque se a XP e outras corretoras também querem que o negócio continue prosperando e crescendo, o back to the basics, como diz o Guilherme, e que é uma boa frase, eu concordo também que tem que voltar ao básico muitas vezes, também tem que olhar para o básico ali, que é cuidar de pessoas. O negócio só acontece se pessoas estiverem trabalhando com o seu emocional bem arrumado. Se a casa estiver arrumada, você trabalha bem. Caso contrário, pessoas maçaricando, só querendo bater a meta por bater a meta, não importando o que vai acontecer com a assessora, aí também não dá. Mas, de novo, assessora, se você está insatisfeito, se você assinou um contrato ali que é quase vendendo a alma pro diabo também, o erro também foi seu. E se você não muda por questões financeiras, o erro também foi seu. Também tem que trazer e bater no peito e falar, não, beleza, eu não concordo com esse modelo de escritório e eu vou a público fazer um exposed. Show. Só que não dá para você ficar lá dentro reclamando. De novo, não é o caso da Mariana, mas muitas pessoas ficam nesse caso. Lá dentro reclamando, 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 reclamando. E eu costumo usar uma frase que eu ouvi há um tempo. Mude o ambiente. E se não for possível mudar o ambiente, então mude de ambiente. Ou você vai ter que se mudar, né? Mudar você mesmo, aceitar o que está acontecendo ali. Então, cuidado. Vamos ser protagonistas também da nossa história. A gente tem que apontar os erros que estão acontecendo, que são grotescos, como o que a Mariana colocou ali. Erros sinistros, não pode acontecer aquilo ali. É uma afronta às pessoas que estão trabalhando ali também e desestabiliza totalmente. E esse é um problema. Se quer atingir números como a XP quer atingir, tem que tomar cuidado com isso. Mas também você que está aí e está insatisfeito, também tem que repensar, fazer como minha mãe falava, né? Botar a mão na consciência e pensar bem se esse é o lugar que você tem que estar. E se você não está sacrificando só pelo dinheiro, eu coloco sempre à frente os meus princípios, o meu emocional e a minha família. E aí eu vou entender se realmente esse dinheiro ele vale tudo isso aqui, né? Ou não. Tem muita gente que está vendendo seus princípios, a sua família, os seus valores, porque está ganhando bem e fala, pô, eu não posso voltar atrás. Pode sim. Dá para voltar atrás, dá para enxugar um pouco os custos e buscar uma outra oportunidade para você não precisar passar por isso, a não ser que você queira, mas aí se for assim, então passe sem reclamar. Bom, resumindo tudo aqui, eu acredito que precisa existir uma investigação, minimamente uma investigação nos escritórios, já que as corretoras querem continuar crescendo. Precisa existir, cara. Se não existir, vai desenfrear, porque os donos dos escritórios hoje eram assessores há pouco tempo atrás
e eles querem maçaricar assim na visão deles, no prisma deles, e acabam errando porque muitas vezes eles nunca foram líderes e eles não têm tato também com pessoas. Então, na minha visão, quer continuar crescendo? Então, tem que cuidar das pessoas e da cultura da empresa, para que não venha acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta ou esse tipo de afronta de um líder para com o seu liderado. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aperta aí no like e faz o seguinte, é um assunto muito polêmico, mas comenta aqui embaixo, né? Com moderação, por favor, obviamente, né? Mas comenta aí embaixo para a gente estender o papo e a gente conversar um pouco mais nesse vídeo que foi um pouco mais longo, tenho certeza, porém, é um vídeo que precisava ser gravado e ser falado sobre isso, beleza? Tamo junto, valeu e até um próximo vídeo.